Você formou agora em agronomia, veterinária, zootecnia ou alguma profissão do agro e ainda não se colocou no mercado de trabalho? Esse vídeo é para você. Eu vou trazer a Josi. A Josi é uma psicóloga responsável por atração e seleção, desenvolvimento humano em uma grande empresa do nosso setor. Puxa a vinheta. Aí, gostei. Pode. Quem é a Josi? Olá pessoal, prazer em poder estar aqui falando para vocês. Eu sou psicóloga pela Universidade de Rio Verde, tenho uma pós-graduação na área de desenvolvimento humano, coaching e enneagrama e agora estou cursando um mestrado na área da educação corporativa e desenvolvimento de pessoas também. Atuo nessa área de recrutamento e seleção e também treinamento e desenvolvimento. Tenho aí algumas atribuições, alguns desafios que é captar talentos para o mercado de trabalho. Fantástico! Nossa, Josi, é uma profissão é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está mexendo diretamente dentro da vida das pessoas, né? O trabalho que elas vão desempenhar ao longo do mais e também a empresa visando sempre o desenvolvimento, tanto da empresa quanto do profissional. Josi, tem muita gente que acompanha o nosso canal aqui, que está formando agora, que às vezes está pensando até em entrar na faculdade ainda, um pessoal muito novo. E aí, assim, o que você teria a dizer para esse pessoal que está aí enfrentando seus primeiros desafios profissionais? Como que eles devem se comportar numa entrevista de emprego? Qual que é a melhor abordagem? Como você vê aí nessa parte aí para esse pessoal? Vamos lá, vou contar meus segredos agora, hein, Pedro? Oh. Brincadeira, gente. Mas é o seguinte, hoje em dia, eu acredito que em unanimidade, falando pelos recrutadores, tanto psicólogos quanto profissionais da área de RH, o desafio é encontrar pessoas que tenham sangue nos olhos. São pessoas que têm uma adaptação e conseguem ter determinação naquilo que querem, clareza de propósitos. Mas, só te cortando rapidinho, eu estou dando uma de Faustão. Para o agronegócio, tem um perfil específico de pessoa, por exemplo, assim, ou cada empresa busca um perfil mesmo, isso é muito relativo ou não? Pode ser relativo, mas tem algo que está em comum, que é o que a gente chama de avaliação por competências. Todos os cargos, Pedro, eles têm competências técnicas e comportamentais específicas para seleção. Uhum. Então, por exemplo, a gente está falando do agro, quando nós falamos de um agrônomo voltado à área de vendas, nós precisamos ali de competências como comunicação, negociação, assertividade, enfim. Isso vai de acordo com os cargos específicos, então a gente vai avaliando. Primeiro passo, por que é relativo? Porque as empresas estão em busca de pessoas que estejam alinhadas com o seu propósito. Então, a nossa maior preocupação hoje não é com as competências técnicas, não é muitas vezes o quanto o Pedro sabe sobre químicos, nutrição, foliares e afins. A nossa maior preocupação, e eu acredito que, alinhado com algumas pesquisas até de Harvard, 80% do que a gente procura hoje está alinhado com as competências comportamentais. Boa, Josi. Foi até bom você falar, porque eu recebo muita pergunta aí, muito direct e muita nos comentários, do pessoal falando que a agronomia é um curso muito difícil, porque é uma engenharia, que tem muito cálculo, muita física, muita química. Sim. E depois, no mercado de trabalho, acha que vai esbarrar em muita dificuldade técnica. Mas, como você bem disse, até a experiência que eu tenho, é que o conhecimento técnico ele é muito importante. Quanto mais você tem, mais você vende. No caso do comercial, né, no técnico, na pesquisa, mais você tem, mais você desenvolve tecnologias novas e tudo mais. Mas só que o conhecimento técnico, pessoal, ele pode ser adquirido. Ele é vivenciado, né? Experiência, né? Muitas vezes você não tem experiência ali em regular uma máquina e fazer uma formulação nova de adubo, em fazer uma formulação de fungicida, mas ali uma safra que você tiver de experiência, você adquire aquele conhecimento ali e já está pronto para fazer de novo, desenvolver essa atividade novamente, né, Josi? Isso. Ô, Josi, e na entrevista especificamente, assim, você tem alguma dica que você pode dar para a turma ou não pode? Pode sim. Pedro, então, eu já tive várias pérolas assim em entrevista, sabe? Conta pra gente aí, então. Então, acho que a que mais ficou marcado assim foi um processo em grupo, porque onde eu trabalho atualmente, a nossa primeira etapa é um processo em grupo. Então ali a gente está avaliando, primeiro passo, comportamento e postura, né? E aí um grupo ali de mais ou menos 30 pessoas, tinha um camaradinha que tinha um currículo fantástico.
era para uma vaga de desenvolvimento de mercado, tínhamos boas recomendações dele tecnicamente, mas ele não parou calado, ele ficou o tempo inteiro na entrevista conversando com o colega do lado dele. Então, assim, a ponto de incomodar as pessoas. Então, o que é o fundamental numa entrevista? Primeiro passo, galera, tenha claro qual é o seu propósito de estar ali naquele momento. Porque você precisa trabalhar, o seu sonho é estar ali trabalhando, tendo aquela oportunidade. Então esteja ali, como se diz minha mãe, de corpo, alma e coração. Faça valer a pena aquela oportunidade, né? E muitas vezes faça valer a pena aquela pessoa que te indicou também, né? Perfeito. Tenha postura, apresente-se com clareza, é até um pouco coloquial dizer isso, Pedro, mas vá apresentável fisicamente, né? Às vezes você está trabalhando e não dá tempo, mas tudo bem, mas vá apresentável, tenha postura e posicionamento durante a realização dos processos. Josi, uma coisa que eu já vi também, que eu achei assim, muito desagradável, foi numa entrevista, o pessoal mexendo no celular. Assim, eu tô falando assim, tanto o entrevistador quanto o entrevistado. Tipo assim, eu falei, não, gente, aí já tá errado. Aí não. O celular, hoje em dia, a gente acaba passando batido muitas vezes, você se pega mexendo no celular numa hora inconveniente, né? Então, assim, eu acho que também tomar cuidado com isso aí, eu acho que é importante, né, Josi? Sim, com certeza. A gente está falando aí muitas vezes dos nomofóbicos, né, os viciados pelo celular, mas o celular, ele é sim um ponto bem negativo no processo de seleção, né? Já aconteceu também de tocar e a pessoa sair para atender durante a entrevista individual, né? Claro que tem pessoas que vão te dizer, nossa, desculpa, eu estou esperando a ligação, se eu receber... Importante. Isso, mas você percebe ali, já tive entrevistas que a pessoa respondia mensagens também, então é não deixar isso atrapalhar o posicionamento, né? Ô Josi, e assim, você usa LinkedIn, rede social, porque é um assunto muito em alta, né? Porque a gente direto escuta falar que as empresas olham a rede social da pessoa, olham o LinkedIn. Se no seu processo você usa essas ferramentas ou não? Pedro, utilizamos, sim. O que é o nosso déficit? E em uma reunião há 15 dias atrás, com uma consultoria específica do agro, nós chegamos a uma informação que não era conhecida por mim. Apenas 6% dos profissionais do agro estão no LinkedIn. Nossa! Então, isso é uma das nossas dores. Por quê? Nós recebemos currículos físicos, enfim, na nossa plataforma, mas incompleto, sem informação. Então a gente busca sim no LinkedIn, mas na maioria das vezes a gente não encontra. Então uma dica também seria, tenha seu LinkedIn cadastrado e atualizado. E atualizado, né? Isso, com as suas competências. Peça para alguém ali que seja uma inspiração para você, que você já tenha feito um estágio, te dá uma recomendação. São coisas pequenas que fazem a diferença. Eu acho também que eu sei que rede social, às vezes tem gente que meio que mistura um pouco o pessoal com o profissional. Então, assim, uma dica minha que eu vejo, que eu gostaria de passar para vocês, pessoal, é o seguinte. Não misturar muita coisa pessoal na rede social. Porque às vezes você está num churrasco, tomando cerveja, não tem nada de errado em ir pro churrasco e tomar cerveja, divertir com seus amigos. Mas às vezes você posta alguma coisa ali que vai influenciar na sua imagem profissional, acaba influenciando na sua imagem profissional. Então, assim, tem a rede social, tem que interagir, comunicar com todo mundo, mas também tem que ter prudência para não compartilhar conteúdos que você talvez possa se envergonhar lá na frente. Não estou falando só de, às vezes, não é postar seus momentos pessoais, mas às vezes você faz alguma postagem de algum assunto delicado, alguma coisa assim que talvez possa prejudicar a imagem que você queira passar como profissional aí na sua carreira, tá bom? Josi, pensando aí do ponto de vista da evolução sempre, né, dos conhecimentos e tudo mais, como você vê o futuro que as empresas buscam os talentos, os profissionais para trabalhar nessas empresas aí? Como você acha que vai ser isso no futuro? Certo, Pedro. As empresas cada vez mais estão em busca de pessoas que não serão commodities. Hoje em dia a gente já vê aí uma porcentagem de milhares de pessoas desempregadas, muitos profissionais,
mas poucos profissionais qualificados. É o que a gente chama de talento, né? E no agro a gente costuma usar o termo faca na bota. Isso é novo, eu não conheço não. Então, commodities, não seja uma commodity, porque as empresas vão buscar profissionais que sejam talentos, que se adaptem com muita facilidade. E Darwin já dizia isso, né? Não são os mais fortes e nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas os que se adaptam com facilidade, que sejam flexíveis, que estejam dispostos a desafios. Perfeito. As empresas estão crescendo e o agro não para. Não para. Então hoje, por exemplo, você atua numa região X e daqui 6 meses tem uma oportunidade para você crescer profissionalmente em outro estado. Como é que fica isso para você? Como é que você quer ser visto profissionalmente? E antes mesmo de entrar na faculdade, Pedro, a dica que eu deixo tenha claro, mais uma vez, qual é o seu propósito profissional. Nós não vamos saber ao certo, nossa, quando eu terminar a faculdade eu quero ser um consultor de vendas naquela empresa X daqui tal tanto lugar. tempo. Não, mas tenha claro onde você quer chegar. Tenha pessoas que sejam suas inspirações. Isso faz a diferença. É isso que brilha os olhos das empresas e brilha os olhos dos recrutadores. Perfeito, você falando aí, eu lembrei um pouco da minha vida profissional, da minha carreira também. Eu tenho 6 anos de formado, formei em 2013, já morei em 3 cidades diferentes. Então, eu acho que também um conceito, eu não sei, mas mudou muito a relação do funcionário e empresa, né? Igual você falou, hoje em dia as empresas não buscam mais commodities, elas querem pessoas que pensam, né? Que estão ali para resolver problemas práticos no dia a dia e se adaptem às novas realidades. Exatamente. Né? Mas então tá, Josi, foi ótimo nossa conversa aí. Mais uma vez agradecer você aí pelo seu tempo de poder vir aqui, né? Num sabadão, fim de semana, à tarde, poder estar aqui e passar essas informações tão legais aí pra gente, tá? E também pedir o pessoal para não esquecer de quê, Josi? Dá um joinha e cadastre-se no canal do Pedro. Aí sim, perfeito. Obrigado. Então tá, Josi, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Até a próxima.